Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou apresentá-los o nosso módulo de cálculo para as fundações de sapata corrida. Então no nosso painel, basta a gente descer, procurar a aba de fundações, ou na lateral, na parte de fundações, e sapata corrida. Vamos lá. Então, o que nós devemos apresentar aqui? Ao contrário da sapata isolada, que ela recebe toda a carga no pilar, a sapata corrida ela vai receber a carga linear da parede. Então aqui que seria, a gente vai preencher ela em quilonewtons por metro. Então a carga que a parede transmite na fundação, né? Uma casa térrea de alvenaria tem em torno de 20 a 60 kN, né? Uma área típica. Então vamos trabalhar com essa carga de 25 kN para a fundação. Geralmente isso é calculado para ver na sapata, você consiga fazer esse cálculo através de um projeto estrutural. Se você não tem, você pode utilizar a planilha, até mesmo para você conferir os cálculos que foram utilizados no seu projeto, para validar seus cálculos, ou para permitir você fazer um cálculo de forma isolada. Segundo item que a gente precisa preencher, a espessura da parede, né? Um bloco em centímetros. Né? A largura do elemento será apoiada na sapata, exemplo, um bloco de 14 centímetros, um tijolo de 15, um bloco estrutural de 19, uma parede de concreto de 20 centímetros. Vamos trabalhar com um tijolo de 15 centímetros. Na sequência, a resistência do solo. Igual na sapata isolada, a gente pode selecionar o nosso tipo de solo. Se você já tem esse cálculo já feito, ele provavelmente, o preço padrante, ele vai vir em megapascal, quilonewtons por metro quadrado. Se vir, é só você fazer a conversão. Você pode vir personalizado e preencher em quilonewtons por metro quadrado. Se você não sabe qual que ela é, você pode trabalhar com uma referência. Por exemplo, um solo médio aqui, que ele tem 200 quilonewtons por metro quadrado, ou um solo mais fraco, uma argila, um solo bom, um solo, uma rocha, um solo firme. Vamos trabalhar aqui com um solo médio de 200 kN. Pronto. Ao você preencher, nós preenchemos os nossos dados, nossa carga, a nossa espessura da parede, selecionamos o solo e a calculadora já nos apresentou aqui o cálculo da sapata corrida. A base deu 60 centímetros, uma altura de 30, para receber uma carga de 25 kN, uma parede de 15 centímetros e um solo de 200 kN por metro quadrado. A base deu 60 centímetros, a altura, aqui o volume calculado já por metro, tá? 0,158 por metro. Aí você vai ampliar conforme a quantidade de metros que você vai utilizar nessa sua sapata, basta você multiplicar pela quantidade. Então nós temos as dimensões aqui por metro linear. Se você quiser saber qual a quantidade que você vai utilizar, você pega toda a metragem da sua sapata. Aqui ele vai apresentar, a calculadora vai dar exatamente por metro, para facilitar todos os seus cálculos. Então nós temos a largura da base de 60 centímetros, porque é o mínimo da NBR 6122. Se o cálculo foi menor do que 60 centímetros, como a NBR exige que para uma sapata corrida ela precisa ser de no mínimo 60 centímetros, então automaticamente o sistema aqui já vai apresentar que mesmo sendo menor, ele já considerou o mínimo de 60 centímetros. Se o cálculo der maior, ele vai utilizar o cálculo maior. A espessura de parede de 15, o balanço para cada lado, já com 22 centímetros para cada lado, já calculou a tensão efetiva do solo, a taxa de utilização do solo, no caso, foi 21,9%, está muito boa a folga dentro do limite, a altura total de 30 centímetros, a altura útil da armadura de 25 centímetros, né, dos 30, dos 25 centímetros, utilizou com um comprimento de 5 centímetros, e a altura do rodapé de 20. As verificações de rigidez, já foram tudo está dentro do padrão, ó, tem que ser no mínimo 12, está em 0,90, o tipo de estrutura ela é rígida, a armadura mínima de 60 centímetros e o comprimento adotado de 5 centímetros, que é o que a NBR 6118 exige. Logo na sequência, a armadura transversal, que é a principal parede, deu aqui 5 barras por metro linear, de espaçamento de 20 centímetros, os tubos de barras de 10 milímetros, um comprimento de 70 centímetros e fornecidas de 3,29 centímetros quadrados. Todos esses dados ele vai dar baseado nos cálculos que foram realizados. Aqui, por exemplo, deu a força de tração das bielas, a área de aço calculada, por metro, tá? Lembrando que é por metro. E a área adotada é fornecida, por exemplo, deu 3,75 centímetros por metro de área adotada. Qual foi o critério adotado? Vamos lá. Por que foi adotado esse critério da 6118 aqui, ó? Porque os valores competem. O cálculo, o esforço real das bielas deu de 0,14 centímetros. Bem pouquinho. Só que a norma ela exige que tenha no mínimo, tá aqui, ó, 15% de 1 metro, de 25, deu 3,75 centímetros. Então ele vai calcular baseado não na área adotada, mas na área que foi calculada na mínima da NBR. Então, por isso que ele utilizou, que a fornecida foi de 3,92, de 0,14, e a mínima calculada na NBR de 3,75. Por isso que ele utilizou como área adotada de 3,75. Tá? Próxima etapa, a mesma coisa, armadura original, no caso deu aqui as barras de 6,3,
né, deu 3,3 barras por metro linear, espaçamento de 30 centímetros, área dotada, da mesma forma, aqui, 0,90 fornecida, e o comprimento de corte foi contínuo, sem um corte definido. A quantidade por metro linear, já que para cada 1 metro de comprimento da sapata, ele deu aqui o volume de concreto, a área de forma de 0,60 para cada metro, o peso do aço e o laço de concreto. Você pode calcular os traços lá na nossa calculadora de cálculos de concreto e argamassa. Na sequência, já deu o diagrama do corte transversal da nossa sapata isolada, já justamente marcando para cada 1 metro dela uma base de 60 centímetros, altura total de 30 e altura da base de 20 centímetros. Pronto, aqui marcando já os pontos da ferragem transversal e da ferragem longitudinal. A nossa sapata aqui ela é rígida, está com NBR, deu a largura mínima, o B calculado, né, foi menor que 60, por isso utilizou a mínima que é da norma. Aqui já dá uma dica de impermeabilização da NBR 9565, que devemos impermeabilizar as lajes, né, as superiores laterais. Cuida muito aqui, ó, NBR 16868 fala sobre o eixo da parede, ela coincidir rigorosamente sobre o eixo da sapata. É porque para evitar, né, risco de fissura, né, ou momentos vetores fora ou a excentricidade da parede, o eixo dela não fica fora para evitar momento fletor e ter um risco de fissura. Beleza. O comprimento do laço de 5 centímetros, uma sondagem de SPT obrigatória e o comprimento do corte. Por fim, a gente pode vir, como todos os nossos módulos, e imprimir. Você vai ter todos esses dados que foram calculados, com os desenhos, né, dos cortes transversais, já com as medidas que foram marcadas. E o pré-dimensionamento, logicamente, o projeto deve ser assinado por um engenheiro civil habilitado no CREA. Se você já tem isso aqui, você pode vir e fazer a conferência de todos os seus cálculos aqui, rapidamente, na planilha baseada na sua área da sua carga linear da parede, espessura da parede e o tipo de solo. Você podendo personalizar e você vai ter os cálculos para a conferência. Tá joia, pessoal? Espero ter ajudado e até a próxima.